Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Pod Bicha, o podcast da Bicha da Justiça. Eu sou Bruna Andrade, sua anfitriã, e nós estamos na Semana do Natal, que é uma data comemorativa do calendário cristão, e eu trouxe hoje um convidado que é o pastor Leandro Rodrigues, que é paulistano, tem 41 anos de idade, vive uma união homoafetiva há 19 anos, tem dois filhos adotivos, o André, de 15, e o Vitor, de 11, é bacharel em teologia pela Universidade de São Francisco e estudou teologia no Instituto Betel Brasileiro, em São Paulo, e no Instituto Martim Busser, em São José dos Campos, em São Paulo. É pastor sênior e um dos fundadores da Igreja Inclusiva Habitar, que se destaca por acolher a comunidade LGBT+, sem restrições, e também é diretor do projeto Fase, de ação social, ligada à Igreja Habitar, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social, também por meio de parcerias interreligiosas, entre elas com o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo. Seja muito bem-vindo, pastor. Eu que agradeço pela oportunidade, ainda mais nessa semana tão especial para nós cristãos, que é a Semana do Natal. Sim, Me sinto honrado de estar participando com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. a honra é toda nossa, né? Bom, vamos começar do começo? Vamos. Eu gosto dessas linhas cronológicas, sabe? Diz uma coisa, você vive um relacionamento já, um casamento homoafetivo, se identifica enquanto um homem gay, um Sim, homem bi, gay. um homem gay, tá? Não gosto muito dos rótulos não, É, mas a gente sim. coloca também. Um homem gay. Como é que foi pra você assim, a sua infância, sua adolescência, esse processo de descoberta da sua sexualidade? Eu sei que você veio de um lar cristão, né? Como foi pra você esse contexto ali de crescer em um ambiente cristão, descobrindo a sua sexualidade? Então, a gente sabe que a homofobia, né, o preconceito, ele está em todas as esferas da sociedade e muito mais dentro de um contexto religioso, evangélico, tradicional, conservador. E eu nasci dentro desse contexto, né, onde eu cresço ouvindo que a homossexualidade é algo abominável aos olhos de Deus, que é algo bem pecaminoso, que Deus odeia, repudia e sente vontade até de vomitar. Era o que eu Uhum. ouvia dentro dos púlpitos das igrejas a qual eu participei. E desde a minha infância eu tive já sabia qual seria a minha orientação sexual, mesmo sem compreender, né? Porque eu já tenho 41 anos, né? Mas naquela época, como não tinha tantas informações, e eu sempre sentia que eu era diferente, né? Mas à primeira vista, eu achei que era algo que passageiro, algo que, né, era coisa da minha cabeça. Era uma Depois, na minha fase. adolescência, eu comecei a achar que era algo do diabo, que era tentação, que o diabo estava se levantando, etc. E ouvindo, né, versículos bíblicos que eram usados para condenar a homossexualidade, via dentro desse contexto, quando chegava uma pessoa mais afeminada dentro de uma igreja, onde as mulheres sentavam de um lado, os homens sentavam de outros, e os homens tudo de paletó e gravata, e daqui a pouco aparecia alguém mais afeminado, diferente, e os olhares de repúdio, os olhares de, ó, aqui não é o seu lugar, e eu cresci dentro desse ambiente, então acho que por isso que eu assumir a minha homossexualidade demorou, eu fui assumir quase 20 anos, Uhum. porque eu queria a todo modo lutar contra esses desejos. E dentro daquilo que eu ouvia, eu fiz de tudo aquilo que a igreja disse que eu tinha que fazer. Então, Uhum. como era algo do diabo, então tinha que fazer algo para tirar. Então, jejuava,
subia monte, não sei se você sabe disso, tem sobe monte, desce monte, os presbiterianos não muito, né? Mas Não. os pentecostais têm. Então sobe monte, fazia campanha, orava de madrugada, fazia de tudo para que aqueles desejos saíssem de mim, porque eu sempre amei Cristo. E eu não conseguia entender como tinha um Cristo que eu olhava nas Escrituras, um Cristo amoroso, um Cristo que acolhia, o Cristo que abraçava, mas que sentia prazer em ver eu nesse sofrimento, nessa luta interna. Sim. Porque a luta interna é pior do que qualquer outra luta. Aquilo que eles colocam na sua cabeça desde a sua infância, aquilo ali pode ser algo muito perigoso, porque as crianças hoje, dentro de uma igreja conservadora, são ensinadas que isso é algo horrível perante os olhos de Deus. Então, eu não conseguia associar ou compreender como, de um lado, nós temos um Deus de amor, por outro lado, que sente orgulho de ver eu sofrendo e não fazia nada. Sim. E chegou um momento que eu sofri muito nessa questão da adolescência. Por quê? Porque eu tive que namorar com meninas, enganá-las no sentido de ser aquilo que eu não era. E o jovem cristão, ele namora para casar, né? Sim, namora para casar. Isso É era. bom contextualizar isso, porque não é Isso. só uma curtição, Não, algo nesse sentido. não. O namoro é para casar. Isso, nessa parte, me favoreceu porque eu não precisava fazer sexo, Sim. né? Então dava Então, para. Não vamos porque. ficou tudo traumatizado. Vamos porque eu sou de Deus, a gente não pode passar os limites. Mas as pessoas que passaram na minha vida eram pessoas maravilhosas que eu não achava certo enganá-las. E o namoro dentro da igreja é um namoro. Você namora para casar. Por isso que tem muitos jovens que, com essa doutrina, essa mentalidade, casam cedo, passa 2, 3 anos e acaba se separando. Por quê? Porque casou com a pessoa certa, não deu certo, não conheceu a pessoa antes, e quando no casamento viu quem era a pessoa, adolescentes, meninas adolescentes que casou com homens mais velhos e depois sofreram, apanharam, foram traídas, né? E a igreja que impõe isso para essas pessoas. Então, eu sofri nisso. Então, chega um momento da minha vida, depois de tanto sofrimento, lutar, eu pregava, eu subia né, fazia tudo e eu falei, meu, tô enganando. Subia lá em cima e pregava contra, eu cheguei a pregar contra a homossexualidade, que não era de Deus, porque era aquilo que eu acreditava. Sim. E só que chegou um momento que eu falei, eu não posso também estar mentindo. E eu cheguei um momento que falei assim, não, que Deus é esse? Por mais que eu amava Cristo, mas que Deus é Quantos esse? anos, mais ou menos, essa virada de chave? Ó, eu acredito que foi assim, que eu comecei a questionar mesmo com 17 anos. Mas com 20 que eu resolvi sair da igreja, né? 17 foi que eu comecei a questionar. Assim, não é que eu questionava a Cristo. Eu amava Cristo, mas eu não conseguia compreender como um Cristo que ama, que faz tudo pelos seus filhos, me via naquele sofrimento. Porque era um sofrimento, porque eu não Sim. tinha uma perspectiva de futuro. Porque eu não queria, eu pensava, como será quando eu estiver dentro de um casamento heterossexual? Como será que eu vou olhar para minha esposa, sendo que eu não a amo no sentido de marido e mulher? Sim. Então, e aí eu comecei, com 17 anos, questionar, procurar. Só que na minha época não existia nenhuma igreja inclusiva no Brasil. Você não tinha nenhum relato de que existia probabilidade de ter uma igreja que dizia que a homossexualidade não era pecado. Sim. Então, era um beco sem saída. Uhum. Então chegou um momento, quando eu tinha 20 anos, que aí a sexualidade já tá aflorada, né? Aí você já tá naquele. E aí chegou um momento que eu falei assim: pô, se eu vou pro inferno dentro da igreja por causa da minha orientação sexual, então, já que eu vou pro inferno, então eu vou pro mundo. Eu nunca experimentei o mundo, nunca tinha ido em balada, não Sim. sabia que era o mundo sentido fora da igreja, né? Do Sim. contexto igreja. E aí eu resolvi sair. Mas quando eu saí, fui para as baladas, conhecer baladas, e eu até coloco um aspas aqui, que a primeira vez que eu fui numa balada, olha só, eu era da Assembleia de Deus do Campo Limpo, não tenho medo de falar, Assembleia de Deus do Campo Limpo, e a gente veio fazer uma ação social aonde? Aqui na Paulista. Sim.
Começamos a distribuir, né, o Marmitex e o folhetinho. E aí passaram um casal dois casais gays, e eles falaram que estava indo numa balada, que era Nostro Mundo, que eu acho que não existe Uhum, mais. uhum. E ele falou que era uma balada gay. E eu evangelizando ele já com aquele vontade, que vontade de conhecer, vontade de conhecer. E eu saí daquele evangelismo e chamei, tem um primo meu também que é um afetivo, e falei, a gente vai fingir que vai pra igreja, a gente vai pra essa balada. E foi a primeira balada que eu fui conhecer. Só que, por sempre ser da igreja, eu me senti um ET. O pessoal dançando, pulando, e você lá. Eu lembro que a primeira vez eu tava até de social, porque eu ia pra igreja. Imagina, uma balada social. E eu fui para sair da igreja, mas eu nunca me adaptei fora da igreja. Sim, E, sim, e aí, né, eu pensava, meu, deixa eu viver a minha vida, já que eu não sirvo para estar dentro da igreja, eu tenho que tirar essa mentalidade. Só que o bom é que logo saiu uma revista, tem uma revista, não sei se ela existe ainda, que eu acho que é Cristianismo Hoje, uhum, que aparece na capa um pastor, o tema era um pastor e dizendo assim, pastor gay, interrogação. E uhum. quando eu vi aquela capa, eu fiquei, nossa, um pastor gay, como assim pastor gay? Isso é errado, não pode. E eu comecei a olhar, e Isso foi 2000, isso, 2000 ali, mais ou menos. isso. E aí ele pegou, tinha aberto uma igreja inclusiva, acho que em Santana, né? E eu quis conhecer. E aí foi aí que eu tive o primeiro contato com a teologia inclusiva. Essa teologia inclusiva veio através de um pastor batista, Troy Perry, lá nos Estados Unidos, na década de 60, que ele era um pastor batista e por causa da sua sexualidade, ele se desligou e fundou, vamos dizer assim, a primeira igreja inclusiva. Hoje essa igreja tem nos Estados Unidos, em várias nações, e ele começou a propagar a teologia, desconstruir aqueles 5 versículos. Como eu disse, a Bíblia tem mais de 3.020 versículos, e só 5 que são usados para condenar a homossexualidade. Uhum. E aí ele desconstrói, e aí começa essa questão da teologia inclusiva, e o Brasil também foi beneficiado por essa teologia hoje aberta, né? Até igrejas tradicionais, como a igreja episcopal anglicana, que é a igreja da Inglaterra, hoje ela faz casamentos homoafetivos aqui no Brasil. Então, Sim, essa teologia que desconstruiu aquele negócio de que a homossexualidade é pecado. sim. E a vontade de ser pastor, ela veio depois dessa passagem pelo mundo ou ela já existia antes? Você já era pastor dentro daquele contexto normativo tradicional e aí depois reconquistou essa vontade, ressignificou essa vontade? Eu sempre tive vontade de ser pastor. Eu lembro quando minha mãe estava chovendo e meus pais iriam, eles iam para a igreja, não podia levar a gente por causa da chuva, a gente não tinha carro. Eu lembro que eu brincava com os meus irmãos de igreja e eu era o pastor. Pegava um pedaço de pão, fazia aquele suquito, aquele suquinho, fazia e fingia que eu estava fazendo a Santa Ceia. Eu sempre tive vontade. E eu acho que o conflito maior da questão da aceitação foi porque eu amava Jesus, eu amava aquele contexto. É que nem eu sempre falo que eu não tive infância no sentido de. Eu não jogava bola com meus amigos, porque eu estava na Uhum. igreja e eu não me arrependo, não é algo que. Ah, não, eu sempre amei aquele contexto e amo até hoje porque eu sou Sim, pastor. E. Só que essa questão do chamado pastoral sempre veio desde a minha infância, mas era algo que eu acreditava que eu nunca poderia exercer, porque não existia um pastor com essa orientação, sim, né? sim. E aí eu tinha cargos eclesiásticos, a igreja tem uma hierarquia, é, cargos eclesiásticos dentro das igrejas tradicionais, e depois eu conheci a igreja inclusiva, fui pastor 7 anos de uma outra igreja inclusiva, onde eu fui ordenado a pastor, né? Uhum. Então, essa vontade de ser pastor, e assim, e a vontade de ser pastor, depois que eu descobri a teologia inclusiva, a vontade de ser pastor cresceu. Por quê? Porque eu poderia ajudar essas pessoas que sofrem dentro desses contextos religiosos opressores, aonde oprime as pessoas, aonde mata pessoas, porque essa teologia conservadora leva jovens ao suicídio. Quantos jovens tiraram as suas vidas por causa dessa teologia? E essa teologia não é só
porque eles acreditavam que eles iriam ir para o inferno. Não é isso, não. É porque essa teologia fez com que os seus pais colocassem essas pessoas para fora. Quantas pessoas, meninas trans, que se descobriram na adolescência, que quando contaram para os seus pais, foram expulsas com 14 anos. Sim. E uma criança, que para mim 14 anos é uma criança, e uma criança expulsa aos 14 anos, o que a rua tem a oferecer? Drogas e prostituição. E aí, e aí eu vejo a religião, né, proporcionou essas questões. A religião fez com que famílias fossem destruídas, né, com essa teologia que eu chamo maldita, essa teologia que mais mata, que está tão longe do evangelho de Cristo e é propagada ainda. E agora a gente viu, principalmente nesses últimos 4 anos que passamos, a gente viu essa teologia maldita, conservadora, aflorando dentro das igrejas tradicionais. Eu não digo só igrejas evangélicas, mas creio que igrejas católicas também, o ramo conservador, essa teologia crescendo e com essa política contra a comunidade LGBTQIA+, contra outras questões, e a gente viu isso aflorando, e a gente viu, né, pais massacrando seus filhos, pais expulsando seus filhos, igreja, a gente viu agora no mês do orgulho LGBT, a igreja do André Valadão, da Lagoinha de Orlando, na Flórida, nós vimos ele pegando aquele mês todo do orgulho e fazendo uma série de ministrações dizendo Deus odeia o orgulho, querendo dizer que aquele mês era o mês que Deus mais odiava, porque era o mês do orgulho LGBTQIA+. Então, e aí a Igreja Habitat fez uma contra, né? A gente fez uma série de ministrações logo em seguida, Deus ama o orgulho, falando do orgulho LGBTQIA+, mas ele projetou isso. Ele projetou isso dentro da sua igreja. Uma igreja que tem mais de 5.000 pessoas. Só a dele que ele passou ali. Quantas crianças homoafetivas não estavam ouvindo aquela série de ministrações? Sim. Quantas crianças que não saíram daquela igreja com desejo de suicídio? Porque eu quero te dizer uma coisa. Quando coloca algo na sua cabeça dizendo que aquilo é errado e se coloca isso é errado, o que você faz? Não, vou fazer porque é errado. Só que quando você vê que aquilo não sai de dentro de você, você entra em parafuso, você entra em pânico e aí tem levado jovens ao suicídio. Eu sempre costumo dizer, tem um filme que é Orações para Bob, ou Orações por Bob, não sei se vocês já viram, Sim. que é um filme que conta isso. Um gay, dentro de um contexto religioso, se assume para a mãe não aceita, a mãe começa a persegui-lo, ele acorda de manhã, tem versículos bíblicos no chuveiro, onde escova o dente, dizendo, olha, homem não pode se deitar com homem, e começa a oprimir tanto ele, começa a rejeitar a ponto da mãe dizer, se você for gay, eu não quero saber de você. E ele vai embora. O que ele faz? Ele se suicida. Uhum. Quando ele tira a sua vida, a mãe entra em pânico, porque ela viu que ela matou o filho dela. Sim. Com as palavras. E aí ela acha um diário, e aí ela descobre que ele estava indo numa igreja inclusiva. Sim. E aí todo aquele contexto que esse filme eu recomendo para todos. Só que essa realidade é uma realidade de muitas famílias. Na Igreja Habitat, nós recebemos muitas, e o trabalho da Igreja Habitat, eu acredito que não é só espiritual, mas é psicológico, ainda que nós não somos psicólogos. Por quê? Porque o maior trabalho que nós temos dentro da Igreja Habitat não é falar que Jesus ama, ou falar do evangelho, do reino, é desconstruir, desintoxicar essas pessoas que vêm com esses pensamentos de morte, de não aceitação, pessoas bonitas, pessoas formadas, mas que não têm uma perspectiva de vida, porque aquilo que a religião colocou afetou de tal modo que elas não conseguem ser felizes. Sim. Você já pensou alguém que conquistou uma vida financeira prazerosa, conquistou tantas coisas, estudo, etc., mas não consegue ser feliz? E o único ponto que não consegue ser feliz é por causa daquilo que aprenderam dentro das igrejas, ou reproduzido
por religiosos conservadores e familiares religiosos que destruíram ou tentaram destruir, mas quando chega na Igreja Habitar, graças a Deus, a gente consegue mostrar, mas quantos jovens tiveram a vida destruída por causa disso. E como foi para você o processo de saída oficial, assim, do armário, dentro do contexto da sua família, né? Teve uma comunicação oficial? Então, Veio a partir de uma paixão, né? Agora a gente quer fofocar, pastor. sim, vamos lá. Como eu disse, com 17 anos, quando eu comecei, a sexualidade começou a florar e eu não quero mais, e comecei esse processo de sair da igreja, é, de não querer mais, eu já comecei meio que já, ainda que eu não tinha conhecido a teologia, inclusive, eu já comecei a dizer, não quero mais. E aí como eu disse, eu fiquei, teve as primeiras pessoas que eu fiquei, parecia um ET, não sabia nem beijar um homem, e tudo aquele negócio lá, mas aí conheci outras pessoas, mas quando passou quando eu tinha, quando eu me assumi, é porque logo eu conheci o meu esposo, Entendi. né? E aí conheci outras pessoas, mas nunca namorei. E eu conheci ele, né? Não sei quantos anos você tem, nem quero perguntar, mas eu conheci no Orkut, Tá, né? o falecido. Isso, e foi nessa descoberta que eu conheci as redes sociais, né, a Orkut, e eu falei, eu quero conhecer gays e tal. Aí meu amigo entra numa comunidade da balada e lá se adiciona as pessoas. E adicionei várias pessoas. Dentre essas pessoas, tinha mais bonita e mais feia, mas eu olhei ele e disse assim, e mandei uma mensagem para ele. E Uhum. aí a gente ficou conversando, não tinha WhatsApp, tinha um Messenger, né? Sim. E a gente ficou conversando um mês, depois se conhecemos aqui na Paulista, no MASP, né? E fomos nos conhecendo. E com 4 meses a gente já foi morar junto. Não recomendo isso, tá, gente? Mas 4 meses a gente foi contar. Então, foi morar junto. Mas quando eu conheci ele, e aí eu contei para minhas irmãs primeiro, e depois eu contei para minha mãe. Meu pai é separado da minha mãe, né? E depois eu contei, minha madrasta, ela é uma japonesa, escrivã do fórum, né? Uhum. Mas assim, eu falei assim, eu vou contar para ela, que eu acho que ela, né? E contei para ela, né? E meu pai tava dormindo na sala, que tinha bebido umas, e eu comecei a contar para ela e para ela me ajudar na questão do meu pai. E Sim. aí, quando ela acordou de manhã, ela falou assim, ó, precisamos conversar sobre o seu filho. Aí ele falou assim, aquilo que eu ouvi, não preciso que eu ouvi tudo. Então, toda a conversa que eu tive com ela, ele ouviu. Ah, Mas meu pai entendi. sempre foi de boa. Minha mãe, no começo, por ser muito religiosa, ela não entendeu, mas ela falou, eu vou te amar independente de qualquer coisa, né? Mas quem me interessava contar? Minha mãe, meus pais e minhas irmãs. Ponto. Uhum. Mas logo em seguida, eu me inscrevi num programa que tinha na Rede Record, do Márcio Garcia, As Aparências Enganas, Sim. que tinha um hétero, um gay e dois héteros, né? Um casado, um gay, um solteiro, e a menina tentava descobrir. Sim. E aí eu fui, e aí todo mundo ficou sabendo, porque depois Ótima descobri. maneira de sair do armário. A minha igreja acabou, eu fiquei sabendo que a igreja que eu congregava acabou quando teve o culto à noite, o pastor falou, olha, a gente viu uma coisa na televisão para a igreja, lamentável, mas vamos continuar orando. E aí minha Então, avó, né, pastor? Viram na televisão, né? Olha pra você isso, ver. assistiram, Márcio Garcia. Olha! E aí, pô, minha avó do Rio de Janeiro, que mora no interior, viu, já ligou pro meu pai. Não acredito. E aí, assim, eu não precisei fazer um comunicado. Eu acho que todo mundo viu, todo mundo repassou, né? Então, eu acabei oficializando. E quando eu tinha tem um caso que eu tinha um primo que ele era muito assim, era meu irmão. Sim. E só que ele também era pregador, tal. E quando ele descobriu, ele meio que se afastou. Eu estava no processo, eu ia ser padrinho de casamento dele. Sim. E aí ele falou assim, ó, você pode ainda continuar sendo meu padrinho, mas você não vai levar esse cara que era o meu esposo hoje. Sim. E aí eu peguei e falei pra ele, né? Ó, eu te amo muito, mas se não puder levar o Marcílio, eu não vou no seu casamento. Então a gente não tem contato desde 20 anos atrás, né? Hoje ele é pastor, tem igreja, mas eu sempre fui assim, não quer aceitar a minha condição, quem eu sou,
então não pode caminhar comigo. Então, Uhum. eu nunca... Claro, você sofre porque são pessoas que você ama, mas eu me afastei de uma parte da minha família que me criticou, não aceitou, então sou feliz assim. E aí, desde então, eu tô com o Com o Marcílio, Marcílio. fizemos 19 anos, agora em outubro. Casaram? Sim, Não casaram naquela época porque não, não era permitido, né? Foram então, só juntaram. então, a gente casou quando teve aquela união estável. Sim, 2011. Isso, teve até um casamento coletivo em Guarulhos, foi uma Uhum. ONG que fez, e aí eu casei com ele lá. Aí depois teve essa decisão do STF, só que aí ficou naquela, a gente não é casado pelo STF, por quê? Porque o meu esposo ele quer fazer aquele casamento. Sim. E como nunca tinha dinheiro para poder fazer casamento, né? Aí a gente acabou ainda não casando, mas agora o ano que vem, que a gente vai fazer 20 anos, nós vamos fazer um casamento. Porque agora ficou mais difícil. Porque para casar você tem que chamar uma igreja. E a nossa igreja tem mais de 100 pessoas. Sim. Fora amigos, fora família, então haja Sim. dinheiro. Mas Sim. nós estamos programando, vocês já estão convidados para Muito estar no nosso casamento obrigada. Ai, em então são 2020 lá. 102 pessoas. Com Bel, 103 103 pessoas. pessoas. 104. E Isso, com a minha bastante. esposa, 105. Isso, Pronto, bastante só gente. aumenta, tá Só vendo? bastante gente lá. E isso é verdade, né? Porque não dá pra não chamar a congregação inteira. Não, Vira fazem família, parte. né? Vai mais à igreja do que minha família. Eu Porque imagino. eles estão lá com você, te aceitando, te amando, caminhando com você, entendeu? E Uhum. o Marcílio foi a coisa mais espetacular que aconteceu na minha vida. Uhum. Porque o que que também tinha? Graças a Deus isso foi desconstruído, mas o que que a gente via, principalmente a gente que estava dentro da igreja, que um homoafetivo era promíscuo, Sim. não tinha um relacionamento, não podia se relacionar, não existia casamento, não existia uma união duradoura entre duas pessoas do mesmo sexo, né? Então, o que a gente via quando a gente estava dentro de um contexto religioso, que todo gay é promíscuo, todo Uhum. gay só pensa em safadeza, que olha um gay como um órgão genital, mas não como Sim. uma pessoa, né, que se relaciona, que trabalha, que tem família, né? E graças a Deus, depois, né, na minha família, eu desconstruí isso, porque hoje meus tios são pastor da Assembleia, chama para aniversário, hoje a gente tem esse bom relacionamento, porque eles viram que o mesmo Leandro das Assembleias de Deus, que era crente, que tinha... o mesmo Leandro não mudou, continua o mesmo agora. Continua Claro, crente agora do com mesmo jeito. tatuagem, um pouco mais moderno, barba que não Sim. podia, Sim, né? né? Das redes sociais. Isso, das redes sociais. Tá mais conhecido, mais famoso. Entendeu? Então, assim, então é possível você que está me assistindo ter um relacionamento de amor e fidelidade. É possível hoje você casar. É possível hoje duas coisas que deu checkmate no meu relacionamento. Foi aquilo que eu nunca imaginava que eu iria viver, que era realmente o contexto de família, né? Uhum. Porque eu sei que também a visão que tinha que era os homoafetivos não poderiam formar família. Sim. E hoje a gente desconstrói isso, porque hoje eu tenho uma família linda e o checkmate do meu relacionamento foi os meus dois filhos, né, André e Vitor, que vieram bem pequenininho e hoje são, né, hoje já estão grandes, hoje são assim, o melhor presente que Deus deu para minha vida. Então, Sempre teve o desejo de ser pai? sempre tive o desejo de ser pai. Acho que, Com... acho que isso que faria, o único, se eu tivesse insistido na heterossexualidade, eu acho que eu só teria insistido por causa que eu queria ser pai, Sim, sim. entendeu? Entendi. Pergunta de telespectadores. Você não acha, por exemplo, também que a comunidade LGBT está mais consciente de que não existe a necessidade de ser promíscuo para provar alguma coisa para a sociedade? Sim, então, mas é essa que é a questão. Essa era uma visão dos conservadores, mas quando eu conheci, claro, assim, né, juventude, gosta de sexo, isso dentro do contexto heterossexual há muito, essa questão de você ir pra balada, se relacionar. Então, esse contexto de sexo, ela vem tanto hétero quanto homoafetivo. Mas quando eu entrei no meio homoafetivo, eu vi muitas pessoas
que não eram promíscuas. Então, essa pauta de que a homossexualidade ela é algo promíscuo, ela já foi desconstruída, porque hoje nós temos pessoas em relacionamentos na nossa igreja nós temos pessoas com relacionamento de 20, 19, 18 anos, 22 anos, pessoas que estão debaixo de um relacionamento, né, monogâmico, como a gente diz, debaixo de amor e fidelidade. Então, hoje, um homoafetivo, ele pode casar, ele pode ter filhos, ele pode formar aquilo que ele sempre sonhou. Sim. Hoje, um homoafetivo pode casar na igreja. Se Sim. quiser casar de véu e guirnalda, Sim. Se quer casar lá na Habitar. pode casar. E em outras instituições também. Instituições. Hoje nós temos, como eu disse, nós temos a igreja anglicana, que é uma igreja hiper tradicional, que é a igreja da Inglaterra. Aqui no Brasil, eles já fazem casamento. Nós temos uma igreja, a igreja Bethesda, que até então era uma igreja tradicional, que se abriu, né, para teologia inclusiva e hoje já aceita. Nós temos, ainda que o Brasil é um país muito conservador, mas nós vemos igrejas tradicionais se abrindo ou com um discurso mais aceitável. A gente sabe que também é um desafio grande para líderes quando entende que a homossexualidade não é pecado, dizer numa comunidade pessoas que cresceram acreditando que é pecado. Então eles têm que ir com cuidado, é um desafio muito grande, né? Porque ainda há muito preconceito na sociedade. Então, hoje eu creio que a maioria da sociedade não está mais olhando, ainda que há muito preconceito, que todo homossexual é promíscuo. Então, acho que isso está desconstruído. Até porque, por causa desses casamentos, por causa da adoção, eu acho que isso está desconstruído. E também existem perfis diferentes de pessoas. Tem pessoas Sim. que querem um relacionamento a longo prazo, um relacionamento monogâmico, e tem pessoas que não querem se casar e não necessariamente estão nesse processo de precisar provar alguma coisa Sim. para a sociedade. Também existe Sim. aqueles que precisam provar alguma coisa Sim. para a sociedade, talvez ainda estão um pouco perdidos nessas possibilidades de relações, né? Então, mas é isso que eu falo para você. Mas isso essa questão é uma questão também heterossexual. Uhum. Hoje nós vemos muitas pessoas que não querem um casamento. Sim. E ok. Sim. Não é errado, não quero casar, não quero ter filhos, ok. Então, a questão é que essa não é uma pauta mais da comunidade LGBTQI, é uma pauta do ser humano. Sim. Então, hoje nós temos pessoas que querem uma vida que não tenha um compromisso sério com uma outra pessoa, tem pessoas que não querem um relacionamento monogâmico, Sim. só que isso não é exclusivo da comunidade LGBTQIA+, É da sociedade. é da sociedade. Sim. Então, por isso que eu acredito que hoje você pontuar algumas coisas da comunidade LGBTQIA+, é você desconstruir aquilo que a sociedade é o momento da sociedade. E na verdade é o contrário, né? O ponto de vista é o contrário, é que Isso. nós não podíamos ter relações Isso. duradouras e relações pautadas Isso. no casamento, nessa instituição, família a ser constituída. E aí, a Isso. partir dessas possibilidades jurídicas, desses Isso. reconhecimentos normativos e também dessa abertura das instituições mais tradicionais para a inclusão dos casais LGBTQIA+, isso passa a ser possível, Isso. enxergável, né? As pessoas Isso. começam a projetar que existe essa possibilidade. Isso. E aí está muito mais associado a quem deseja do que a quem não deseja, enfim, as várias formas de se relacionar Isso, que existe aí. Por exemplo, que nem a questão da adoção. A gente tinha muito aquele negócio que a adoção deve ser por casais. Sim. E hoje isso desconstruiu. Inclusive, agora eu acho que o Conselho CNJ, Nacional isso. ele agora intimou que não pode recusar um casal homoafetivo de adotar por causa da sua sexualidade. Pode ser por outras pautas, mas não por causa da sexualidade. Sim. E dentro desse contexto de adoção, nós vemos muitas pessoas solteiras entrando no processo de adoção. Então, Sim. você não precisa estar dentro de um relacionamento para adotar. Isso é possível até para pessoas da comunidade, que você pode não ter um relacionamento e querer ser pai, querer ser mãe e poder adotar. Então, essa abertura é muito boa, já que nós temos muitas
crianças abandonadas, muitas crianças que sofrem, muitas crianças que foram expostas às mais diversas violências e estão aí para a adoção. E no meu processo de adoção foi muito legal, porque num país tão preconceituoso, eu digo, eu não sofri nenhuma perseguição por ser gay. Muito legal. Então, o nosso judiciário, todas as linhas do processo da adoção, eles estão de parabéns, que são profissionais, desde a juíza, os psicólogos, assistente social, o pessoal dos abrigos, estão muito bem preparados para essas questões. Claro, eu já ouvi casos de intolerância, por exemplo, a gente tem um caso, acho que foi no Rio de Janeiro, que passou por todo o processo da adoção, quando estava na aproximação das crianças, aquela aproximação no abrigo, os funcionários que eram evangélicos dos abrigos influenciar. A criança já estava decidida, porque quem decide é a criança. A criança já estava decidida, os funcionários, por ser evangélicos, fizeram a cabeça das crianças para não aceitar aquele casal homoafetivo. Então, tem casos, mas assim, pelo menos na cidade de São Paulo, os meus amigos que também passaram pelo processo de adoção estão de parabéns no sentido que estão preparados para casais homoafetivos. E eu tive até um feedback da juíza, não vou falar o nome dela para preservar ela, que ela disse que todas as adoções por casais homossexuais nunca ela teve problema como nos casais heterossexuais. Por quê? Porque um casal heterossexual, ele entra na adoção porque ou a mulher não pode ter filho, ou o homem não pode ter filho. Então, eles adotam geralmente, a grande maioria, por um sentimento de frustração, por não poder ter filho, e entra na fila de adoção. E quando eles entram na fila da adoção, eles colocam uma visão daquela criança perfeita, o bebezinho, branquinho, Sim. cabelo liso, olho claro, sabe? Aquele a criança prioritária, né? Aquela criança Isso. que é a prioridade de adoção. Isso. Bebê, Isso. que não vai sofrer nenhum tipo de recorte de minorias. Isso. E quando, no caso do abrigo, que foi o processo dos meus filhos, teve um casal que, quando foi conhecer a criança, era uma criança branquinha, só que o cabelo era um pouco mais, não tão liso. E quando a menina pegou no cabelo da criança, falou: eu não vou querer porque o cabelo da criança não é liso. E não quis a criança. Então é muita frustração. E um casal homossexual, ele só quer ter um filho. Ele só quer ser feliz, ele só quer ser pai ou ser mãe, né? Então, a juíza até falava que a gente não fica rotulando a criança do comercial da margarina, Sim. não, a gente quer adotar. E os meus filhos, eles entram nesses requisitos, por quê? Porque os meus filhos, eles estavam na fila de, vamos dizer, inadotáveis. Eu não sei se é essa a palavra que usa hoje. Porque o André já tinha 6 anos, ninguém quer uma criança de 6 anos. E porque eles são irmãos e não pode separar 2 irmãos. Sim. Não pode separar. E o André, ele tem um problema de saúde. Ele nasceu sem um reto e o reto foi reconstruído. Sim. Então, quando a gente adotou, ele tinha todo um processo, tanto que ele vai operar agora, semana que vem, de novo, uma outra operação. Então, ele veio com todos esses cuidados. Então, a maioria dos casais não querem passar por esse processo. Sim. Né? E quando a gente ficou sabendo, né, desses cuidados que nós teríamos que ter com o André, nós aceitamos. E aí eu fico pensando, e aí ele já tinha passado o sofrimento dos, não digo pais, né? Sim. Dos genitores anteriores, porque ninguém que vai para o abrigo é porque, eu não tenho condições, que quer? Não. Geralmente vai lá porque foram abusados, porque foram torturados, porque passaram pelos mais diversos situações de violência. E já tinha aquele trauma dos genitores, já tinha o trauma, né, de tantas coisas que passaram na vida. O André também teve uma situação, porque
todos os outros amiguinhos deles eram adotados, porque não tinha nenhum problema. Sim. E ele ficava lá, a ponto de ele chegar pra... Até dá vontade de emocionar. Até porque ele chegou lá na assistência social e falou, se eu não consigo adotar, se eu não consigo ter um pai por causa do meu problema, então deixa meu irmão ser adotado. Então, assim, essa é a situação do nosso país. Sim. Essa é a situação da adoção no país. E eu louvo a Deus pelos meus filhos, são crianças maravilhosas, são o maior presente que alguém poderia ganhar, são os meus filhos. Eles já estão com você tem 11 anos, Isso, isso, 11 11 anos. anos. E como que foi, assim, a descoberta dos dois? Vocês se habilitaram, Sim, passaram pelo processo de habilitação, fizeram sim, toda a questão, né, do curso, da adoção, sim, entraram na fila isso, e aí um belo dia o sim, telefone tocou. sim. Aí, porque nós colocamos que era ser duas crianças, mas nós colocamos indiferente. Podia ser duas meninas, um menino, uma menina ou dois meninos. E aí o telefone tocou e aí explicando a situação do André. O André tem uma enfermidade e na hora você pensa, ele deve ter HIV ou deve ter câncer, Sim. porque geralmente as mães são usuárias de drogas, né? E só que na hora vem aquele sentimento, não, eu quero. Muitas pessoas acham, porque você estava naquela adrenalina de querer ser pai, você aceitava. Não, na hora a gente sentiu. E aí a gente começou esse processo sem conhecer, sem ver, a gente não viu. E a gente já falou que aceitaria. E aí começou todo o processo, né? Foi aqui na vila, no fórum do Jabaquara. Uhum. Começou todo esse processo. E aí um dia a gente vai conhecer, mas não como pais, como se fosse um tio que foi visitar, né, pra gente conhecer. E eu lembro que quando eu cheguei, bem quando eu cheguei, o André estava sentado, bem pequenininho, estava sentado e escrevendo. E aí a assistência social falou, um é esse. E aí quando eu olhei, aí eu já falei, né, é meu filho. É meu filho, eu vou lutar com todas as forças. E Uhum. aí depois a gente entrou na sala da diretora, e aí veio o Vitinho, que tinha 3 anos, desse tamanhozinho, carequinha. E aí eu falo, eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristoincidência, que Deus faz todas as coisas. E eu lembro que a gente foi visitar como tio, não podia falar nada, e a gente não podia nem brincar só com ele, tinha que brincar com todas as crianças, Sim. né? Porque ainda não estava certo. E aí a gente começou a brincar com eles, né? Começou a brincar com eles, com as outras crianças, e aí foi embora. E o Vitinho mais novo, todo dia chegava na diretora e falava: cadê o tio maior? Por causa da minha altura, cadê o tio Sim. maior? Ele não vai Sim. vir aqui, não? Eu pensei que o tio maior ia ser meu pai, e a gente não falou nada, só brincou todo mundo. Aham. Então já houve aquela Conexão. conexão. Eu digo, eu posso não ter o mesmo sangue, o mesmo DNA, mas tá na cara que são meus filhos. Uhum. Assim, é minha cara. Minha mãe fala, gente, eu acho que você fez e depois veio para adoção, porque é minha cara. Então, assim, eu sou muito feliz com tudo isso. Então, todos que estão assistindo, vocês podem ser felizes. Não deixa essas opressões, não deixa essas situações de pessoas ditarem o que vocês devem ser, o que vocês devem fazer. Apenas corram atrás dos seus sonhos e sejam felizes, porque eu sou feliz. Eu sou feliz sendo pastor, sou feliz desse meu contexto, mas seja feliz dentro do seu contexto, mas seja feliz. Né? Eu sempre costumo dizer, todo podcast eu falo, né? O maior hino não foi escrito dentro de uma igreja evangélica. Foi Uhum. escrito por um grande poeta brasileiro, Uhum. Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Sim. Então essa deve ser a nossa pauta. Essa deve ser a nossa missão. Amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Sim. E ser feliz. E quanto tempo para eles irem morar com você depois dessa primeira visita e entrar de vez assim na dinâmica familiar? Então, o processo de adoção, eu costumo dizer que foi o período de uma gestação, 9 meses. Foi certinho, no meu caso. Um parênteses que a gente tem que abrir
Quando eu coloquei que podia ser 2 crianças, então abre o leque da adoção, que poderia ser até 6 anos. Então abre o leque da adoção. Quanto mais você enxuga, tipo, eu quero bebezinho, eu quero branco, eu quero isso, e a gente colocou tudo indiferente. Podia ser japonês, 2 negros, 2 negras, não O único importa. recorte que vocês fizeram era até 6 anos e eram 2 irmãos. Então, na época a gente também até colocou 6 anos, porque a gente não tinha, né, muito consciência do que era uma adoção, mas a gente colocou até 6 anos, que já era um leque muito grande, né? Uhum. E, no entanto, quando ela tinha 6 anos e pouco, né? E, então, se você colocar eu quero bebezinho, você vai ficar 3, 4 anos na Sim. fila de adoção. Sim. Mas, diante daquilo que eu coloquei, foi muito mais rápido. Sim. Então, durou 9 meses e o processo, quando a gente conheceu, né, você fica, quando a gente teve esse primeiro dia que eu conheceu, ainda continuou os processos, aí quando deu ok para a gente começar esse processo de aproximação, foi 2 semanas no abrigo, lá dentro, sem poder sair, aí a terceira semana você pode levar as crianças para algum restaurante perto, e a 4ª semana você pode levar eles o final de semana para passar o final de semana na sua casa. Sim. E aí, depois desse 1 mês, aí é lógico, a assistência social tem todo um cuidado, é algo muito sério. Não é assim, a gente quer dar as crianças, não. É algo muito rigoroso, muito Sim. sério. E depois desse tempo aí, de 1 mês, mais ou menos, de aproximação, aí acho que as crianças já choravam, quando a gente devolvia ela no final de semana, elas choravam. E aí a juiz deu aquele tempo da sua casa também, né? Aquele tempo Uhum. também de adaptação. E aí Sim. depois, 9 meses, quando eles foram para minha casa. Aí depois levou acho que uns 6 meses para Para realmente para passar convivência definitiva. isso, definitiva aí. Então, parabenizar aí todo mundo que está envolvido nessa questão de adoção, que foi maravilhoso. Muda vidas, né? Muda a vida, muda a vida. E aí veio a igreja, Habitar, né? Sim, Veio em que contexto? Uma igreja cristocêntrica. isso, cristocêntrica. Cristo, a gente segue os 5 solas da reforma, né? Sola Cristo, sola Fide. Então, Cristo, conhece, lembrou, né? Tem um pezinho lá, né, Isso, pastor? tem sola Escritura. Eu conheci a teologia inclusiva, como eu disse, há um tempo atrás. Frequentei uma outra igreja inclusiva, onde eu fui, né, fui ordenada pastor. Pastoreei essa igreja por 7 anos. E depois nós, né, pelo um contexto, né, de se assemelhar muito às igrejas tradicionais, né, aquela opressão, etc., nós decidimos, uns 7 amigos, não foi eu que fundei a Igreja Habitar, foi um grupo de 7 amigos que com uma visão diferente, uma visão de reino, uma visão de acolhimento, uma visão social, uma visão totalmente diferente, mais de trazer, de cuidar, não só, você vem, e já dá um caderninho de regras para a pessoa, não, mas é conviver, caminhar, pastorear, né? Estar perto, caminhar, ajudar, não só a parte espiritual, mas todas as áreas da vida. Né, poder, até porque a igreja inclusiva é a primeira família de muitos homoafetivos, já que a família, a família se afastou, rejeitou, então encontra na igreja uma família. Então, com essa visão, nós começamos o trabalho da Igreja Habitar, e esse trabalho nós começamos dia 20, desculpa, dia 18, até esqueci a data. Foi dia 18, não, dia 18, acho que é dia 18 de março de 2020. Te lembra alguma coisa essa data? É a pandemia, né? Nós fizemos um culto num salão de danças na Vila Mariana, e quando a gente saímos do culto, nós vimos os noticiários que estava chegando a Covid, não, que eu acho que já tinha morrido 2 pessoas no Brasil. E na outra semana, que nós iríamos fazer o culto, o segundo culto, mandou fechar tudo. E aí eu falei, e agora? O que nós vamos fazer? Aí eu pensei, será que estava no coração de Deus essa igreja? Porque a gente começou a igreja e já fechou, e aí nós fomos para as redes sociais. Sim. Eu nunca tinha feito
culto, eu comecei a fazer na minha página do Facebook e comecei, né, fazer os cultos lá. Muitas pessoas começaram a conhecer e aí a gente fez, aí na pandemia, para trazer essas pessoas para perto que estavam sofrendo por percas, desemprego, e nós montamos um discipulado onde nós começamos a se aproximar. E quando a pandemia deu aquela baixada, nós fizemos uma reunião, um salão de festa na Alameda Glete, aqui na Santa Cecília. Aham. E eu lembro que a gente usava 2 máscaras, usava aquele negócio todo aquele cuidado. E nós começamos devagarinho a igreja, e aí a igreja começou a crescer muito rápido, até maior do que as nossas expectativas. Começou a crescer muito rápido. Depois nós alugamos um salão definitivo no bairro do Belém, Uhum. ali na Júlio de Castilhos. E aí eu lembro quando a igreja já estava fortificada, começou a segunda onda. E aí começou a segunda onda antes do governo do estado decretar que era para fechar, nós, para preservar as vidas, que é mais importante do que tudo, Sim. nós fechamos a igreja. Aí ficamos aí uns 4 meses fechados, aí deu uma baixada, depois abrimos de novo, e aí depois teve a terceira onda também, que os hospitais começaram a ficar lotados, aí fechamos de novo. Então os 2020, 2021 foi bem nessa questão, mas isso não impediu da igreja crescer. Hoje nós Sim. estamos num galpão enorme na Barra Funda e queremos Quantos ser... membros hoje? 100, né? nós Disse temos mais ou menos 100, aí. mais ou menos 100 membros na Barra Funda, e hoje nós temos a igreja de Sorocaba, que deve ter uns 40, 50 membros, a igreja de Sorocaba. E nós só queremos ser uma igreja simples. E uma das coisas que é o braço da igreja Habitar, né, fora essa questão de aceitação, de acolhimento, de mostrar para a pessoa que ela pode ser feliz, desintoxicar a parte religiosa dela, fazer ela se olhar no espelho e se amar. A gente tem alguns casos, a gente tem uma menina trans, a do vídeo de 3 milhões de visualização. Ela é uma menina trans, pais são da Universal, e amanhã oprime ela a ponto, ela se veste, né, de menina, Sim. mas quando ela chega na casa dela, ela tem que se vestir de menino, porque a mãe dela não aceita. E agora ela, frequentando a igreja Habitar, a mãe dela fala que é uma igreja do diabo, que ela tá perdida, que era melhor que ela estivesse no mundo, né? Uhum. E isso é só um de várias pessoas. Sim. A maioria das pessoas que estão na igreja Habitar sofrem preconceitos. O contexto que nós temos da igreja Habitar são pessoas que se assumiram, não se adaptarem em outras religiões que não têm tanto preconceito, como os cultos de matriz africana, espiritismo kardecista, ou outras religiões, que não se identificaram, porque muitos homoafetivos, quando saem da igreja, procuram essas outras religiões, mas são um público que mesmo diante da sua sexualidade, continua querendo seguir a Cristo, dentro desse conceito de igreja, e encontra na igreja Habitar um refúgio. Então, tem muitas pessoas que vêm desse contexto religioso, e cada um com as suas histórias particulares de pais. A gente estava até conversando agora de um casal que vai casar, e os padrinhos que foram convidados, quando o pastor da igreja tradicional ficou sabendo, proibiu de participar do casamento. Sim. Então a gente vê muitas pessoas dentro desse contexto daí, esse contexto religioso. E um braço da igreja Habitar é o que nós amamos fazer, que é o projeto Faz de Ação Social. Porque nós não podemos ser igreja se a gente não pode estar dentro de um local de culto confortável, enquanto pessoas aí fora estão morrendo de fome, estão passando tantas necessidades. E o projeto Faz, ele vem com esse intuito de ajudar, de acolher, né, dentro dos limites, né, que nós temos, né? E a gente vem aí, toda quarta-feira nós entregamos aí marmitex aos moradores em situação de vulnerabilidade social.
Nós temos também ações em abrigos, ações em lares de idosos, em crianças com câncer, crianças com HIV. Agora, no Natal, nós vamos entregar 120 cestas básicas para as ocupações do Pacaembu e Bom Retiro. Então, nós fazemos, agora em 2024, nós vamos começar o período de cursos de panificação, de corte e costura, de Excel, Word, né? Para esses adolescentes, estamos entrando em contato com agências para dar emprego para essas pessoas que estão em situação de rua, para que eles possam ter um pagamento e sair da rua, porque a intenção não é só alimentar eles na rua e manter eles na rua, mas é que eles saiam da rua, Sim. que eles tenham uma perspectiva aí de vida, uma perspectiva aí de futuro. Pastor, Deus odeia o LGBT? Deus odeia os homofóbicos. Deus odeia os racistas. Deus abomina os preconceituosos. Deus odeia os religiosos. Jesus, ele nunca foi em lugares... A única vez que nós vemos Jesus nervoso não foi... foi com os próprios religiosos. Quando ele entra no templo, ele estava fazendo comércio. Entendeu? Então, Jesus, ele ama pessoas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia não condena a homossexualidade. Textos que foram usados para condenar a homossexualidade em um contexto histórico, analítico, hermenêutico, não há base para condenar a homossexualidade. O contexto de Jesus era o contexto que mais tinha homossexuais, porque o Império Romano era um império onde tinha muitos homossexuais. O contexto de Jesus era um contexto influenciado pela filosofia grega. Os gregos era normal a questão da homossexualidade. Então, provavelmente, o contexto de Jesus na Palestina, no atual Israel, tinha muitos homossexuais. E Jesus nunca falou da homossexualidade. Jesus nunca condenou a homossexualidade. Jesus nunca, nem sequer, citou algo sobre a homossexualidade. Então, Deus não condena a homossexualidade, a Bíblia não condena a homossexualidade e Jesus não condena a homossexualidade. Deus ama quem o procura. Então, Deus ama a comunidade LGBTQIA+. Muito bom, pastor. Eu creio nisso. Isso. E me diz uma coisa. Se Jesus viesse hoje, sei que não é... Sim. Sei que a volta de Cristo é num outro contexto, agora Sim. não é naquele contexto da primeira vez, né? Mas se ele tivesse vindo agora, como que você acha que Jesus viria? Aquele texto, você, por ter vindo no contexto presbiteriano, a Bíblia diz que naquele dia muitas pessoas vão chegar para Jesus e vão dizer: em teu nome eu preguei, em teu nome eu orei, em teu nome eu Sim, fiz tantas coisas. E Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. sim. Para quem que Jesus vai estar falando? Para uma pessoa do culto de matriz africana? O culto de matriz africana não prega Jesus. Vai Uhum. estar falando para um budista? Não. Vai estar falando para quem? Para aqueles que estavam dentro da igreja, achava que estava agradando a Deus. E dentro desse contexto evangélico, né, brasileiro, principalmente brasileiro, nós vemos uma igreja que usa o nome de Jesus, mas não segue a Jesus. Hoje nós vemos igrejas que têm nas suas placas, às vezes, os nomes de Jesus, mas não segue, não tem nada de Jesus. A igreja evangélica brasileira não tem nada a ver com Jesus. Se você olhar quem era Jesus e o que essas igrejas evangélicas prega, não tem nada a ver com Jesus. E aí esse versículo nunca fez tanto sentido olhando a atual. Uma igreja que só pensa em dinheiro, pastores que só pensam em fama e em poder,
igrejas que só pensam que igrejas que até um ano atrás estavam fazendo arminhas dentro da igreja, colocando políticos, exaltando políticos, fazendo da igreja palanques políticos simplesmente por poder. Porque a igreja evangélica fala que os LGBT têm uma agenda de poder. Não. A igreja evangélica brasileira, o intuito delas é uma agenda de poder, é de dominar e de mandar no Brasil. A gente viu que no último governo, quem comandava eram as igrejas evangélicas, principalmente o Ministério da Cultura. Então, essa é a agenda de poder. Então, essa igreja não tem nada a ver. Claro, com exceções. A gente sabe que dentro de todas as igrejas tem pessoas ali que amam a Cristo, né? Mas eu estou falando assim, a liderança, a cúpula, são esses megas pastores que você conhece, que eu não vou citar o nome, televisivos, há muitos anos eles deixaram de ser seguidor de Jesus. Por quê? Porque a característica de um seguidor de Jesus é se parecer com ele. E você olha a fúria desses caras na televisão, não tem nada a ver com Jesus. Então, Jesus olharia essa igreja como ele olhou os religiosos da época. Uhum. Ele olharia quando ele estava na casa dos fariseus, que era um ramo conservador do judaísmo, e recebeu aquela mulher prostituta, e quando ela se deitou, né, para lavar os pés de Jesus, os religiosos, não, ela não pode. Quem é ela? Não, ela não pode. Você não pode andar. Queria ditar para Jesus com quem ele deveria andar. E Jesus foi lá e acabou com ele. E aí entra as parábolas que ele conta. Então, ele repudiou. Você não vê Jesus andando com religiosos, você vê? Você não vê Jesus andando com religiosos. Jesus andava com pecadores. Então, essa igreja conservadora é a igreja que Jesus abomina, é a igreja que Jesus repudia. Sim. E é sempre importante pautar que boa parte desses religiosos estão sendo processados por LGBTfobia, justamente por incitar o ódio contra pessoas LGBTQIAP+, fazendo essa associação não só à questão do pecado, mas também a questões criminosas, né? Sim. Associações que são de fato criminosas, e mais do que isso, incitando o ódio dos religiosos, das pessoas que estão ali dentro das igrejas para cada vez mais odiar pessoas LGBTQIA+. Isso não é liberdade religiosa, Sim. isso é crime, precisa ser denunciado, porque não existe salvo-conduto para isso, né? Existe sim um salvo-conduto para se professar a religião, para se professar as crenças, desde que não se tenha um discurso de ódio contra pessoas LGBTQIA+, e discurso de ódio contra qualquer outra pessoa, né? Mas também contra pessoas LGBTQIA+. A religião, ela sempre foi usada para condenar. E a gente viu na história, a gente conhece a história, e a gente viu que eles usavam textos religiosos, principalmente da Bíblia, para condenar os negros. Dizer que os negros não tinham alma. Usava textos, como eles fazem com os homossexuais, eles faziam na época. Usava textos para apoiar a escravidão, dizendo que se os negros não tinham alma, poderia se escravizar, principalmente os negros da África, né? E a gente viu a igreja fazendo isso. A igreja permitindo fazer isso. A gente vê nos Estados Unidos igrejas para brancos protestantes, igrejas para brancos e igreja para negros. Você acha um absurdo isso? Com certeza. Só que ainda hoje nós temos nos Estados Unidos igreja para brancos e igreja para negros. A gente viu no governo Trump ele exaltando a Ku Klux Klan, que era uma sociedade cristã racista, que matava os negros lá. E a gente vê eles agora, tanto como a gente viu aqui no Brasil, nazistas crescendo, a gente viu fascistas, nazistas crescendo, a gente viu no governo Trump também essa Cruz Crans crescendo. Então hoje ainda existem essas igrejas para negros e para brancos. Então a igreja participou dessa questão. Eu tenho um teólogo que eu, em questão de teologia, eu gosto, a questão teológica, mas depois eu descobri que ele apoiava a escravidão, que foi Jonathan Edwards.
Uhum. Então, ele apoiava a escravidão. Então, são pessoas que têm livros maravilhosos, mas ele apoiava algo que Deus abomina. Então, e aí depois que acabou a escravidão, eles reveram, acharam um absurdo, etc. E aí qual foi a bola da vez? As mulheres. Mulheres não podem ter voz, mulheres não tem que ser submissa, mulheres é uma raça inferior, a mulher é a costela, a mulher é isso, e oprimiram por muitos anos as mulheres dentro das igrejas. As mulheres não tinham voz. A gente tem até um relato da mulher do missionário Gunnar Wingre, que é a Frida Wingre, que é o fundador das Assembleias de Deus no Brasil, que era 2 missionários suecos. A história hoje, descobrimos depois de anos, que ela sofreu machismo dentro da igreja, porque ela pregava, ela fazia, e os homens da época das Assembleias de Deus foram contra, colocaram ela até como louca e inventaram que até ela tinha adulterado com outros homens, a ponto dela ter que voltar para a Suécia de tanta perseguição que ela passou aqui, porque o machismo dentro da religião ainda é muito forte. A gente vê em outras religiões, Sim. né? E aí agora, com essa seção de mulheres pregadoras, abaixou. Mas qual é a bola da vez agora? É os homoafetivos. E amanhã eles vão ter que reconhecer que Deus não condena a homossexualidade. Mas amanhã vai ter uma outra coisa que eles vão estar condenando. Então, essa igreja tradicional sempre é levantada para condenar, para oprimir. Então, essa igreja não tem nada a ver com Jesus. Essa igreja não representa Jesus. Esses pastores não representam Jesus. Porque Jesus, ele estaria com os pecadores. Eu não estou dizendo que ele ama quem peca, não é isso. Mas ele ama aquelas pessoas que reconhecem que são pecadores do que aqueles que são religiosos e pecam muito mais, mas se acham santos para condenar e para apontar. Então, eu sei que muitos homoafetivos que podem estar me assistindo abandonou a igreja porque viu um Jesus preconceituoso, viu um evangelho torturador, e eu quero dizer, isso não é evangelho, isso não é igreja. Jesus, ele veio trazer o reino dele. O que é o reino dele? É uma forma diferente de viver, uma maneira diferente de viver. Nossa, eu ficaria aqui a tarde toda, né, Também. pra gente poder conversar e esclarecer. Que papo bacana, pastor. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter topado esse bate-papo. Muito obrigada pelo seu trabalho. Acho que é de extrema relevância para as pessoas que são cristãs e que querem continuar sendo cristãs, sendo LGBTQIAP+, esse local de acolhimento, esse local de pertencimento, esse local de desconstruir toda a opressão que boa parte da comunidade vivenciou dentro desses contextos religiosos, né? Obrigada de verdade. Eu que agradeço, eu estou muito honrado e eu sempre falo, quando eu tenho essa oportunidade de falar desse evangelho que inclui, eu sempre falo que por mais que você não sei qual é o seu contexto, mas vocês foram usadas por Deus. Uhum. Porque a partir do momento que você permite que muitos homoafetivos que poderiam estar entrando agora em suicídio, tentando se matar, né? Assiste esse Pod Bicha, e assistem e vão ver que encontram nessa entrevista uma esperança. Sim. Então eu acredito que esse podcast é muito mais do que uma entrevista, é uma esperança para aqueles que estão assistindo, e eu quero dizer para essas pessoas que assim como eu encontrei uma maneira diferente de ver através da ótica de Cristo, olhando para Cristo, olhando para a cruz, né, sem aquela opressão do conservadorismo, né, e sou feliz hoje, eu sou uma pessoa realizada, você também pode. Então, você que está, às vezes, pensando em se suicidar, pensando em largar tudo, não faça isso, porque Jesus é a solução. E Jesus te ama incondicionalmente. Então, muito obrigado. Que Deus possa te abençoar grandiosamente, você e sua esposa. E Amém. você e sua esposa está convidadíssima para Eu vou, conhecer hein? a nossa comunidade, a nossa
comunidade de fé lá, vocês serão muito bem-vindas, como todos que estão assistindo. Deus te abençoe e muito obrigado. Obrigada a você. Amém. Ah. Deixa as suas redes sociais para o pessoal poder seguir, conhecer o trabalho da igreja. O meu Instagram pessoal é PG Leandro. A da igreja é IG Habitar. E do projeto Fase é @Fase Ação Social. Fase com S. Fase Ação Social. A nossa igreja fica na Rua Júlio de... é antigo endereço. Rua Cis 116, ao lado da Record, ali na Barra Funda. Nossos cultos... Estrategicamente. Isso mesmo. Viu a torre da Record? A nossa igreja está do lado. Nossos cultos é quarta às 20 horas e domingo às 18. Nós temos a nossa igreja em Sorocaba, mas eu esqueci o endereço, então procura lá. O que você acha? Deus abençoe. E sigam a gente nas redes sociais, né? @Bicha da Justica em todas as redes sociais. Compartilha esse vídeo, porque com certeza você vai estar ajudando alguma pessoa LGBTQIA+, que está se sentindo ainda oprimida em relação à sua religiosidade. Segue a gente, já falei, né? Compartilha, já falei, ativa o sininho, e tudo, curte, enfim, faz o protocolo todo das redes sociais, que eu nunca lembro do que falar, tá? E nós nos vemos na terça-feira que vem. Um grande beijo e até a próxima.